Então vamos lá. Existem duas formas de fazer o mapeamento facial, tá? Aqui eu vou iniciar pelo mapeamento facial através de linhas, né? E através de pontos estratégicos da face da cliente. Primeira coisa que eu preciso fazer é dividir a face da cliente ao meio. Seria muito fácil, muito cômodo eu simplesmente pegar uma régua, né? Medir aqui o tamanho da folha, porque aqui é uma modelo, né, que está impressa numa folha, e dividir a folha ao meio. Mas na cliente real a gente não pode fazer isso, né? A gente precisa realmente dividir a face dela em duas partes para poder achar esses pontos principais. Então a primeira coisa que eu faço é dividir ao meio. Como que eu vou saber se está exatamente no meio do rosto dela, né? No mapeamento facial eu posso fazer de duas formas, como eu disse inicialmente. A primeira forma é a seguinte, é a forma que eu uso atualmente. Eu pego meu paquímetro, tá? Um paquímetro que toda designer de sobrancelhas precisa ter. Existem vários tipos de paquímetro. Existe o paquímetro digital. Esse paquímetro aqui, ele custa aproximadamente R$3 mais ou menos. Não custa muito, né? Existem paquímetros que custam R$7, R$10, o digital custa na faixa de R$50, tá? Eu também tenho paquímetro digital, mas eu quero mostrar como faz essa marcação com paquímetro simples, tá bom? Para que seja acessível para todo mundo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, eu posiciono meu paquímetro, coloco no meu paquímetro 3 centímetros e posiciono aqui no canal lacrimal da cliente, tá? Óbvio que na cliente eu vou posicionar sem machucar, né, o canal lacrimal. Mas aqui na folha, só para vocês verem como é que essa medida, ela dá exatamente a medida que eu preciso, tá? Eu posiciono aqui no canal lacrimal, mas por que eu vou posicionar o paquímetro no canal lacrimal, tá? Essa posição aqui no canal lacrimal é para poder achar o início da sobrancelha? Sim, é para achar os pontos estratégicos, né, que vão ser interligados para eu poder achar uma sobrancelha perfeita para essa cliente. Ah, Rô, mas e se a cliente já tiver uma sobrancelha existente? Isso daí a gente vai para outra modelo, uma modelo que tenha, né, no caso dessa daqui, ó. Essa modelo ela já tem fios existentes, então depois a gente passa para esse tipo de modelo, tá bom? Então, por enquanto, eu vou mostrar como é que faz o passo a passo usando essa medida com o paquímetro, tá bom? Então, todo mundo, né, no caso nós humanos, nós temos uma visão que ela é uma visão frontal, ou seja, os nossos olhos eles estão alinhados, né, paralelamente aqui, ó. Se eu traçar uma linha reta, o nosso canal lacrimal ele fica certinho, tá? Se eu vier aqui, ó, e traçar uma linha reta, eu tenho o meu canal lacrimal na mesma posição, na posição paralela. E essa distância, né, na maioria das pessoas é de 3 centímetros. Então, se eu tenho 3 centímetros aqui, tá? Eu tenho 3 centímetros. Eu venho aqui no meio, ó. No meio de 3 centímetros dá o quê? Dá aproximadamente 1,5 centímetros, tá? Aqui, ó. Dá mais ou menos aqui. Deixa eu fazer aqui a medida certinha. Então, eu venho aqui no meio, ó. E aí, como é que eu faço? Se eu sei que aqui no meio tem 1,5 centímetros, né? No meio desses 3 centímetros, eu vou dividir e vai dar 1,5, tá bom? 3 centímetros dividido por 2. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e traço uma linha reta, tá bom? Ó. A partir do ponto que eu tracei, que deu 1,5, vai passar exatamente aqui, ó, no arco do cupido, na ponta do nariz, e aqui eu vou traçar aproximadamente, ó, esse daqui é o meio do rosto da cliente, é o meio da sobrancelha da cliente, tá? A partir daqui, o que eu faço? Eu tenho que colocar sempre a cliente de frente para mim, essa posição tem que ser sempre de frente, essa marcação tem que ser sempre de frente, tá? Eu não posso fazer essa marcação com a cliente deitada. Na verdade, até posso. Se a pele dessa cliente for uma cliente jovem, se for uma cliente com a pele madura, ou seja, acima de 40, de 50 anos, ela vai ter um pouco de flacidez na face e aí a pele dela é um pouco mais flácida e aí essa musculatura ela pode relaxar e aí essa medida fica errada. Então, se for uma jovem até aproximadamente uns 25 anos, a gente pode fazer deitada. Agora, se for um pouquinho, né, se você perceber que ela tem acima de 40, 45 anos, é normal que a gente perca a elasticidade da pele. Então, essa pele fica um pouco mais flácida e essa medida vai ficar errada. Então, o que eu faço aqui? Eu medi, que aqui tem 3 centímetros, através do canal lacrimal. Vocês podem criar uma legenda, tá? Canal lacrimal, 3 centímetros. E aqui eu fiz uma linha reta. Então, a partir dessa linha reta, eu vou achar
o início da minha sobrancelha. Como que eu vou achar o início da minha sobrancelha? Eu venho aqui, nessa linha que eu marquei com o meu paquímetro, tá? E marco 1 centímetro. Ó, marquei 1 centímetro aqui. A gente vai precisar fazer um pouquinho de cálculo, tá? E 1 centímetro aqui, dos dois lados. 1 centímetro mais 1 centímetro, ó, ficou tortinho aqui, mas não tem problema, tá? 1 centímetro e 1 centímetro aqui vai dar um total de 2 centímetros. Esse conteúdo ele já está gravado no treinamento, tá? Depois é só voltar e revisar. Só estou recapitulando. Então, aqui eu tenho 2 centímetros. Ah, Rô, mas por que 2 centímetros? Porque 2 centímetros é a espessura na maioria das mulheres. Ou seja, esse espaço entre as sobrancelhas se chama glabela. Então, esse espaço, ele, na maioria das mulheres, ele tem 2 centímetros. Então, aqui vai ser o meu ponto inicial. Vocês podem colocar assim, ó, PI. Ponto inicial, tá? E aqui no meio, onde a gente traçou para poder achar esses pontos, se chama ponto central. Você pode colocar como PC, tá bom? Então aqui, como eu achei o início da minha sobrancelha, eu vou achar o final da minha sobrancelha. Rô, como que eu vou achar o final da sobrancelha? Pelo mapeamento facial, o que eu faço? Eu venho aqui com a régua, posiciono no arco do cupido, eu passo aqui, ó, pela aba do nariz e traço uma linha reta, ó, venho aqui e traço uma linha reta, tá bom? Pelo canto externo do olho. Aqui eu consigo achar o final da minha sobrancelha, tá bom? Só que a gente precisa lidar sempre com intercorrências. Por que eu tô passando essa medida do paquímetro? Tá? Não pode ser feito só com a linha. Pode ser feito das duas formas. Mas aqui eu quero mostrar as duas formas, tá? A linha de marcação, eu venho aqui, posiciono, tá? Ó, posiciono no arco do cupido, passo pela aba do nariz e vou passar exatamente no cantinho aqui do olho, tá? Ó. Então aqui, ó, bem no finalzinho do olho, tá bom? No canto externo dos olhos eu posiciono para poder achar o final da minha sobrancelha. Então o final da minha sobrancelha ela é aqui, certo? Mas e se tiver uma intercorrência? Qual é a intercorrência? Vamos supor que essa cliente ela tem um desvio de septo. Vamos supor que essa cliente ela tem uma paralisia facial e a boca dela é um pouquinho tortinha. Se essa cliente tem um desvio de septo, o nariz dela vai ficar um pouquinho para cá, tortinho. Eu não vou ter como traçar essa linha reta. Aí que entra o paquímetro, tá? Com o paquímetro eu vou conseguir achar o meio da minha sobrancelha, tá bom? Se essa cliente tem um pouquinho, né? A boquinha dela pode ser um pouquinho torta, o nariz um pouquinho torto. Eu não consigo fazer essas medidas aqui com a linha. Então, como que eu vou usar? Eu vou usar o meu paquímetro. Posicionando o paquímetro no início aqui da sobrancelha, no ponto inicial, para poder achar o final da sobrancelha, tá bom? Então, aqui eu posso achar o final da sobrancelha. Ó, vou dar um exemplo. Na maioria das clientes, a sobrancelha ela tem em torno de 5 centímetros, tá bom? Na maioria das clientes. Então, eu posso vir aqui com o meu paquímetro, posicionar, ó, posiciono aqui e venho aqui e traço uma linha reta. Aqui, ó, escapuliu aqui um pouquinho. Do outro lado, a mesma coisa, posiciono o paquímetro, 5 centímetros e traço aqui, ó, uma linha reta. Fugiu aqui um pouquinho, ó, mas é aqui, tá? É claro que esse rosto, né, é um rosto que é impresso em papel, né? Então ele tá um pouquinho pequeno, vai dar a impressão que a sobrancelha é um pouquinho maior. Basicamente é isso. Os dois lados, eles precisam estar com a mesma medida, tá? 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. Então não tem erro. Essa sobrancelha, as duas vão estar do mesmo tamanho, tá bom? Mas, Rô, e agora? O ponto alto da sobrancelha, ou seja, o ponto de arqueamento. Eu já achei o ponto central, os pontos iniciais e o ponto final, tá? Pode colocar assim, ó, PF. Lembrando que essa folha aqui, ela tá disponível, tá? Para vocês fazerem a impressão dela, né? E fazer esse passo a passo aqui junto comigo. Então, aqui eu achei o ponto final. E o ponto de arqueamento? Como que eu acho esse ponto de arqueamento? Eu venho aqui no meu paquímetro, tá? E posiciono por volta de 4,5 centímetros para poder achar o ponto alto da sobrancelha, ó, que é basicamente aqui, ó, ponto alto da sobrancelha. Posiciono 4,5 centímetros e busco o ponto alto da sobrancelha. Então, o ponto de arqueamento da sobrancelha é aqui e o ponto de arqueamento da sobrancelha é aqui, tá bom? Então, eu sei que minha sobrancelha ela começa aqui, o ponto alto é aqui e o ponto final é aqui.
tá? Então, essa linha daqui, ó, eu posso remover, porque eu sei que a medida do paquímetro vai me dar uma precisão, vai me dar uma medida exata, tá? Vai me livrar das intercorrências. Mesmo que a cliente tenha um desvio de septo, uma paralisia na boca, né, facial, eu tenho uma medida certinha pelo paquímetro, tá bom? Então, eu vou fazer a medida pelo paquímetro, é uma questão de escolha. Ah, Rô, mas aí então você não usa mais essas medidas? Uso essas medidas, mas eu uso essas medidas para fazer apenas conferências, tá? Eu faço algumas conferências com a linha, não preciso marcar o rosto da cliente toda, o único lugar que eu marco é aqui a parte de cima, tá? Então agora como que eu vou fazer para poder achar o início da sobrancelha? Se essa sobrancelha vai ficar mais alta, mais baixa, como é que eu faço? De novo, com o meu paquímetro eu venho e posiciono 1,7 centímetros ou 2 centímetros. Se eu coloco 2 centímetros, ó, a sobrancelha dela vai iniciar aqui em cima, tá? Vamos iniciar com 2 centímetros para ficar uma medida exata, tá bom? Mas pode ser utilizado 1,7. Se essa cliente já tiver pelos existentes, então eu tenho que partir da altura do pelo dessa cliente, tá bom? Então eu sei que a minha sobrancelha ela vai começar aqui, tá? Ó, aqui é a marcação que ela vai começar. Então eu sei que a minha sobrancelha ela vai começar exatamente aqui, ó. Aqui é o início da minha sobrancelha. O que eu faço? Posiciono aqui a minha linha de marcação, ou se você tiver uma régua flexível também, não tem problema, e faço uma linha reta, tá? Porque eu sei que aqui ela tem as duas medidas. Ah, Rô, e a espessura da sobrancelha, como que eu vou achar? Se essa cliente não tiver pelos existentes, eu posso criar uma espessura para ela, tá bom? Como que eu vou criar? Eu posso usar duas medidas como parâmetro. Eu posso usar 5 centímetros para uma sobrancelha mais fina e 7 centímetros para uma sobrancelha mais grossa. Agora, existem sobrancelhas que têm até 1 centímetro, tá bom? Então, aqui eu vou usar uma sobrancelha que é padrão, que é de 7 centímetros. Como que eu faço para poder achar, né? Eu venho com o paquímetro, posiciono meu paquímetro em 7 centímetros acima dessa linha e marco. Venho aqui, ó, e marco, sempre no início da sobrancelha, tá? Lembrando que aqui, nessa linha aqui, ó, é o início da sobrancelha. Então, eu marquei aqui, marquei aqui. Eu venho nessa marcação e faço de novo uma linha reta até o final, tá? Agora, né, que eu achei a espessura da minha sobrancelha, eu preciso saber a espessura do meu ponto de arqueamento. Eu sei que o ponto de arqueamento é aqui, que foi marcado, né? Então, o que eu faço? Eu repito esses 7 centímetros, tá bom? Eu venho aqui, posiciono o meu paquímetro. Venho aqui, posiciono o meu paquímetro na linha paralela que eu fiz, ó, posiciono e marco. Então, eu venho novamente com a minha linha ou com uma régua de marcação e faço outra linha paralela. Se vocês perceberem, aqui tem 3 linhas paralelas com a mesma espessura, tá bom? Aqui, ó, na verdade são 2 linhas, né? Mas eu faço 3 pontos, que é, aqui é a distância, né, do canal lacrimal por início da sobrancelha. Aqui eu coloquei 2 centímetros, aqui eu coloquei 7 centímetros e depois 7 centímetros novamente. E eu sei que aqui é o início da minha sobrancelha, ó, a minha sobrancelha se inicia aqui, o meu ponto alto é aqui e meu ponto final é aqui. Mas, Rô, e o ponto final? Como que eu vou saber se ele vai ficar mais alto, mais baixo? Como que eu vou saber essa diferença, tá? Então, existem 3 formas de achar o ponto final, tá bom? Aqui, no ponto de arqueamento, o que eu faço? Ó, eu faço aqui uma linha reta para poder dividir esses pontos, para poder facilitar. Aqui eu tenho 3 pontos finais e aqui eu vou apagar também, tá? Aqui é o ponto central e aqui é o ponto inicial, ó. Eu sei que a minha sobrancelha vai começar exatamente aqui, tá bom? Então, eu vou apagar toda essa parte daqui do meio, tá? Porque para vocês não confundirem. Então, aqui eu sei que aqui é o início da minha sobrancelha, aqui é a espessura da minha sobrancelha, aqui é o ponto alto, a espessura do meu ponto alto, e aqui eu preciso descobrir os pontos finais, tá? Eu tenho 3 pontos finais, tá bom? Um ponto final, que vai deixar a sobrancelha um pouco mais reta,
outro ponto final aqui, que é o meio termo, que é chamado de meio termo, que é uma sobrancelha que é aceitável, e aqui um outro ponto final, que é uma sobrancelha que está incorreta. Mas como assim? Correto, aceitável e errado. Na prática, gente, quando tiver com uma sobrancelha real, quando você tiver com uma cliente real e ela já tiver pelos existentes, a gente tem que aproveitar todos os pelos que ela tiver. Eu não posso simplesmente tirar o pelo da cliente. Então, se por um acaso o final das sobrancelhas for aqui embaixo, no que, né, é errado, no que dizem que é errado, na verdade, né? Eu tenho que deixar, porque essa cliente ela já se acostumou com esse pelo aqui embaixo, tá? Eu vou fazer aqui a marcação e vou mostrar para vocês exatamente como que é feito. Então aqui eu vou ligar os pontos, eu vou fazer desse lado aqui para vocês verem, tá? Como que eu vou ligar o ponto? Eu venho aqui no meio da sobrancelha, ou seja, na espessura dela, e eu vou fazer uma linha reta, ó, eu venho aqui e faço uma linha reta. Isso eu posso fazer com a linha ou posso fazer a mão livre, tá? Eu ligo os pontos, eu venho sempre do meio, para eu não me confundir, tá? Sempre no ponto do meio. Eu faço uma linha reta até o ponto alto da sobrancelha. Depois eu venho do início da sobrancelha e faço uma linha reta até a espessura da sobrancelha. Depois eu venho aqui e eu posso fazer com uma linha, com uma régua flexível ou a mão livre, tá? Eu venho e eu vou escolher os 3 pontos. Se eu fizer aqui, ó, no primeiro ponto, essa sobrancelha, ela vai ficar um pouquinho mais reta, que é a sobrancelha denominada correta. Se eu fizer no ponto do meio, ela é aceitável. Por que que ela é aceitável? Porque no design de sobrancelhas, né, ele não pode ser feito, o início da sobrancelha, ele não pode ter a mesma altura do final. O final da sobrancelha, ela tem que ser um pouquinho mais elevada. Ela não pode ficar assim, ó. Aqui tá o início da sobrancelha e a cauda aqui embaixo, ou seja, o final da sobrancelha aqui embaixo, tá? Não fica uma sobrancelha harmônica. Então eu vou fazer aqui só para vocês verem. Eu no ponto de arqueamento e faço uma linha reta até o final. Depois eu venho aqui, ó, e faço uma linha reta até o final. Olhem só. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar esses pontos, tá? Aqui eu vou apagar esses pontos para vocês verem como que fica. Porque depois que eu fizer esse mapeamento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir com meu lápis dermatográfico ou com a minha caneta branca, né, em gel branca, e eu tenho que suavizar esses pontos aqui, tirando esse quadrado, porque esse quadrado ele fica feio, fica como se fosse um acento circunflexo, ó. Vocês percebem que aqui acontece uma linha reta, ó, tá vendo? Então esse ponto ele tem que ser um pouquinho mais acima, tá bom? Vou apagar para vocês verem. Então, meninas, aqui, ó, eu apaguei o ponto inicial, tá? Esse aqui era o ponto inicial, certo? Aqui o ponto de arqueamento e aqui os pontos finais, tá? Eu apaguei e eu vou suavizar, tá? Eu venho aqui, dou uma leve arredondada para não ficar com acento circunflexo. A impressão de acento circunflexo, arredondo aqui bem sutil e vou até o final. Percebam como que esse final da sobrancelha fica baixo, tá? E eu venho aqui e fecho, tá bom? Então aqui é a sobrancelha, tá bom? Agora eu vou fazer esse lado. Eu sei que aqui é o início, aqui é a espessura. Aqui é o ponto alto, a espessura do ponto alto. E aqui eu tenho 3 pontos finais. 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer uma sobrancelha que o final vai ser no meio termo, tá? Não vai ser nem no início e nem no final, porque o final aqui eu já fiz, no último ponto. Vai ser aqui no meio termo. Vou ligar os pontos para vocês verem. Venho com a régua, faço uma linha reta aqui. Depois eu faço outra linha reta na espessura do ponto de arqueamento. Depois eu venho com a régua e venho aqui, ó, no meio da sobrancelha e venho aqui na espessura do ponto alto, que é o ponto de arqueamento, e ligo de novo o ponto, ó. Só traçar. É só ligar os pontos, gente, igual devezinho de criança, tá? A mesma coisa, ó, suavizo, tá? Suavizo, tiro esses pontos, que esses pontos ele deixa com acento circunflexo, a impressão de que tá acento circunflexo, engrosso mais um pouquinho, ó, porque aqui ficou um pouquinho mais fina. Então aqui, gente, vai pela percepção visual, tá? Se eu vejo que esse lado tá mais grosso do que esse, eu venho aqui, apago e faço novamente, tá bom? Ó, venho aqui e faço novamente.
venho aqui e faço novamente, tá bom? Ó, então aqui eu já tenho uma grande diferença de sobrancelha. Eu vou apagar tudo para vocês verem como é que vai ficar. Aqui, se vocês perceberem, eu tenho dois formatos de sobrancelha. Um com ponto final mais baixo, tá? Se vocês perceberem, o ponto final, tá vendo? O final da sobrancelha dela, né? Ela é um pouquinho mais longa do que essa, tá bom? Por quê? Porque esse final tá um pouco mais baixo, que não é aceitável, né? Ele se classifica como errado, mas se a cliente já tiver pelos existentes, a gente mantém, porque a gente vai ver isso no próximo exercício, tá bom? E aqui, ó, a minha sobrancelha, olhem como ela fica mais harmônica, com o final da sobrancelha mais retinho, não tão baixo. Na minha opinião, como profissional, os dois formatos estão bonitos, tá? Na minha opinião, como profissional, os dois formatos estão bonitos. O que eu faço? Eu sempre verifico o que tem de pelo existente. Porque eu sempre verifico o que tem de pelo existente. Um exemplo, tem cliente que vem exatamente com a sobrancelha assim, uma sobrancelha mais alta e uma sobrancelha mais baixa. E aí eu vou verificar. Se aqui ela tiver maior quantidade de pelo, imagina que aqui ela tem a maior quantidade de pelo, né? E aqui ela tem pouco pelo. E aí eu tenho que harmonizar, eu tenho que olhar para ela e ver qual lado que fica mais bonito. E aí eu vou copiar de um lado para o outro. Se ela tem mais quantidade de pelo aqui e eu sei que aqui os pelos eles podem crescer, eu venho e deixo esse final, deixo essa cauda da sobrancelha mais baixa. Agora, se eu vejo que não vai nascer pelos existentes, eu pego e deixo essa ponta da sobrancelha, ou seja, a cauda da sobrancelha um pouquinho mais alta, tá? Então, isso daí é uma questão de percepção visual. É uma avaliação que eu preciso ver com a cliente, que eu preciso olhar para ela, detectar e perguntar para ela o que ela acha também, né? Tem muita gente que fica com medo de perguntar para a cliente. O que você acha? Como é que você gosta? Tem gente que já começa a fazer a sobrancelha e nem pergunta para a cliente o jeito que ela gosta. E isso tem que ser dito, tá bom? Então agora vamos para o próximo exercício, que é o exercício que vamos transformar sobrancelhas já existentes em sobrancelhas mais harmônicas, tá bom? Até a próxima aula.